Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam pelos caminhos do bem, nossa eterna gratidão, porque sabemos que sem essa ajuda, com certeza, o nosso caminho seria muito mais permeado de dificuldades e de dores. A nossa eterna gratidão por essa ajuda, por esse amor, por esse ato de misericórdia e abnegação. Que a nossa prece, Senhor, dessa noite, nós possamos vibrar luz, vibrar paz, vibrar amor, por todos aqueles que nesse instante se sentem necessitados desses conteúdos morais na sua vida, que passam por provas e expiações que são muito difíceis, em todos os pontos também desse planeta, onde a dor, a treva e a dúvida ainda habitam, que a nossa prece e vibração ela possa envolver esses corações, renovando seu ânimo, trazendo paz e esperanças e acalentando essas almas. Só temos, Senhor, portanto, que te agradecer esse momento e que essa paz que já sentimos em nossos corações possa ser mantidos dentro de nós por toda essa semana. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Nós vamos dar sequência hoje ao capítulo número 2, intitulado Lar da Bênção, onde o assistente Barcelos ele está falando da complexidade das distonias mentais. Para a nossa ciência oficial, as distonias mentais elas estão relacionadas à falta de substâncias neuroquímicas ou a lesões cerebrais, mas há uma complexidade maior do que tudo isso. A gente não pode esquecer que toda doença ela tem para nós espíritas uma gênese na alma acima de qualquer coisa. Então, mesmo quando há uma predominância ou há uma constatação de que realmente há uma falta de uma substância neuroquímica ou uma deficiência, ou mesmo poderá a pessoa ter nascido com alguma lesão, a gente não pode esquecer que nós somos aqueles que vamos imprimir o nosso corpo físico através do modelo organizador biológico chamado perispírito. E o perispírito, que também é um corpo de matéria que está ligado às ordens, à administração de nós, espíritos imortais. Então, o perispírito ele vai refletir o que o corpo, o campo mental, vai determinar, e é lá que vai ter uma bagagem, toda uma informação maior da nossa personalidade, que está composta por virtudes e vícios. Então, a gente tem que entender que essas informações vão ser transmitidas e vão modelar o nosso perispírito e, por conseguinte, o nosso perispírito, o corpo físico. Então, a gente não pode esquecer, nós espíritas, que a gênese de todas as doenças elas estão relacionadas ao espírito imortal. Então, mesmo quando há uma problemática física detectada pela nossa medicina, que é materialista e não acredita ainda na existência do espírito, a gente não pode esquecer que a patologia está em nós, espíritos imortais. Então, existe alguma coisa em nós que precisa, de alguma maneira, ser reestruturado e modificado. Então, por isso que um dos objetivos da doutrina dos espíritos é a transformação moral do homem, bem como fazer aliança entre ciência e religião, que está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é de suma importância a gente entender isso. Nós espíritas, nós temos um grande trunfo nas nossas mangas. Por quê? Porque nós sabemos a gênese das doenças.
E nós temos o melhor medicamento do mundo para oferecer às almas, que é as leis de Deus, que é a mensagem, a doutrina, a palavra deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu representante aqui no planeta Terra. Então, veja bem, nós temos um medicamento que é extremamente eficaz e que só a gente tem isso. Eu não vou dizer só a gente, as outras religiões também, que são cristãs, têm, mas nós sabemos da reencarnação, é isso que eu quero dizer. Então, é muito mais fácil a gente ministrar esses medicamentos de uma outra forma. Então, a gente deveria se deter muito mais a curar, a busca da cura interiormente, pela transformação do espírito imortal, do que os recursos externos que são oferecidos pela medicina, pelas terapias alternativas. Porque a doutrina dos espíritos, ela sabe a causa e tem todos um ensinamento muito bem embasado para poder ajudar aquela alma a sair dos seus conflitos, sair realmente dos conflitos, sair realmente dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, veja bem, isso deveria ser o nosso maior investimento, porque nós temos uma preciosidade na nossa mão. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para todos. Se não estou, por favor, vocês se manifestem. Então, isso que eu quero dizer para você, nós temos muito para ofertar, porque eu sei que fazer autoconhecimento e reforma íntima não é uma coisa agradável, porque se fosse, a gente não estava às voltas com isso, a gente já tinha feito isso. Mas é a única forma de verdadeiramente curar as nossas mazelas físicas, as nossas mazelas mentais e as nossas mazelas espirituais. Não há outro caminho. Não adianta ficar procurando outros caminhos. Tudo que vem, o que esteja depois disso, apenas ajuda, mas não soluciona. Olha que interessante. Como diz Jung, a ajuda vem de fora, a solução vem de dentro. Já Jung, um psiquiatra, falava isso. Olha que interessante. E a doutrina dos espíritos não se mira distante de nada disso. Porque a gênese das doenças, elas estão no espírito imortal. Então, por isso que o assistente Barcelo ele fala dessa complexidade, porque a gênese está no espírito. Então, uma distonia mental cuja causa está no comportamento equivocado desse espírito mortal pode estar também por esse comportamento comportamento equivocado dele, estar promovendo, além de uma distonia mental, mas também um processo obsessivo. Olha que ótimo. E aí essa distonia mental é potencializada. A Enir quer dizer, então, que nem toda distonia mental ela é acompanhada de uma obsessão? Nem toda. Não leiam os livros da Sueli Caldas Schubert. Nem todas. A grande maioria, sim, mas nem todas. Então, é de suma importância a gente entender que, de qualquer forma, mesmo que ela esteja sendo acompanhada de um processo obsessivo, a gente sabe, se não houver mudança de comportamento daquela pessoa que está sofrendo esse problema, eu posso fazer o que eu quiser que ela não vai melhorar. Curar, não, ela pode até melhorar, mas não cura. Fica naqueles altos e baixos pela vida fora. Tá bom? De onde está essa fonte? Essa fonte está nas obras do André Luiz, essas fontes estão nas obras da Joana de Ângeles, essas fontes estão nas obras de Emmanuel, tudo isso. Eu não estou falando aquilo que eu acho, estou falando onde está. E vamos ver isso aqui essa noite. Vamos lá. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Então, olha só, uma forma de expiar. Expiar o quê? Se é um campo de redenção humana, a gente está falando de provas e de expiações. Então, a gente está falando que é uma forma ou de você subir hierarquicamente ou de você quitar-se débitos para dar
continuidade. Então, se é um campo doloroso de redenção humana, a gênese da doença está no espírito. Tendo motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual, e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. Porque há uma complexidade. Joana de Ângeles, na série psicológica dela, ela diz a gênese, de uma forma geral, das doenças, das distonias mentais, reside na fuga do espírito, o espírito que não quer encarar a realidade da sua própria existência. Isso de uma forma geral, né? Mas é claro que cada uma tem uma psicogênese um pouco particular, mas, em geral, todas elas caem na fuga da realidade, na fuga do enfrentamento. São espíritos que não querem enfrentar a realidade. Mas, se a gente postergar o enfrentamento, a gente está só fazendo o que a palavra disse, postergando. Por quê? Porque um dia vai chegar o momento em que nós não vamos mais poder postergar. A gente sabe disso. Então, quanto antes a gente enfrentar, é melhor. Sim, venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Então, com raríssimos casos. São raríssimos casos. Que são raríssimos casos? Um acidente, por exemplo, automobilístico, que eu fiz uma lesão cerebral, e aí, então, eu agora apresento-me com uma distonia cerebral, e não é exatamente por causa de um desequilíbrio da alma, mas foi por um acidente. Mas que um acidente que muitas vezes foi provocado por quem? Por mim mesma, porque se eu ando nas ruas, nas estradas do Brasil, com um carro a 250 quilômetros, é questão de tempo de eu bater. Porque se elas não oferecem condições nem para você andar 110, que fará 250. Isso é só um exemplo, né? E ele continua: se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam as aplicações de novas terapêuticas à base dos sentimentos cristãos. Olha aí, o que a gente ia oferecer para eles? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras de André Luiz, das suas obras, mas nós vamos encontrar também em Emmanuel, eu volto a dizer, Joana de Ângeles e tantos outros. Então, se eles tivessem embasados numa terapêutica totalmente permeadas pelos evangelhos de Jesus, que é um convite à transformação e à vivência das leis de Deus, nós encontraríamos a cura. Olha aí, está aí. Então, não sou eu que estou dizendo. Antes de qualquer recurso, a hormonioterapia e a eletricidade. Me perguntaram ainda no início o que é hormonioterapia. Usava-se, eu não sei se ainda se usa, aplicar quando a pessoa estava em surto pelas distonias mentais, nos manicômios. Usava-se muito o emprego de insulina, porque abaixando a glicose no sangue, a pessoa saía do surto. E a eletricidade era aqueles eletrochoques que eles aplicavam, que também embotavam as sinapses cerebrais para que a pessoa saísse dos surtos. Era um recurso extremista que era utilizado. Então, veja bem, se nós estivéssemos permeados pelo Evangelho de Jesus, não precisava chegar aos extremos. Então, vamos lá, vamos seguir. Peraí só um minutinho que eu tenho que entrar nos meus slidezinhos. Quero crer que é aqui. Então, vamos lá. Isso mesmo. E continua ele. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, porque, eu vou explicar, eu não vou dar nenhum modelo de consciência para vocês, e não traria também nenhum modelo freudiano, mas porque eu prefiro mais Jung, etc. e tal, mas poderia ofertar. Mas é na subconsciência que ficam todos os arquivos de nossas vidas passadas. O que temos de bom e o que temos de ruim. O que tem de ruim fica mais na periferia. E sai logo da periferia para quê? Para a zona física, apresentando-se em nós como comportamentos equivocados ou comportamentos sublimados. Mas, geralmente, quando essas coisas, esse comportamento está muito na periferia do subconsciente, em geral, não é boa coisa.
porque precisa ser trabalhado. Então, o que precisa ser trabalhado fica bem na periferia, para quê? Para ser jogado para a dimensão material e ser trabalhado. Então, ele fala lá, a subconsciência, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos. Então, nós temos lá no subconsciente lembranças, então nós temos memórias, nós temos um departamento de emoções, um departamento de desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhe foram consequentes, depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, como, por exemplo, Jung, a noção dos princípios reencarnacionistas, porque você não vai encontrar nas obras de Sigmund Freud a questão da reencarnação. Sutilmente você vai encontrar nas obras de Jung. Olha que interessante. Por isso que a psicologia transpessoal, que é muito trabalhada na série psicológica da Joana de Ângeles, ela tem como base as teorias de Jung, é por essa razão. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Então, deixa eu ver onde eu parei. Então, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual, que foi a nossa conversa inicial, que é o corpo pré-existente. Por quê? Porque o corpo espiritual ele é modelado por nós, espíritos imortais. Então, se nós estamos oferecendo para formar esse corpo uma personalidade toda permeada de vícios e não virtudes, esse corpo vai vir com falhas, com defeitos que vão ser projetados no nosso corpo físico. Então, entende bem, ele fala assim, que pena que eles não sabem dessa realidade espiritual, porque poderiam trabalhar muito melhor os seus pacientes. Então, vamos lá. Portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral. É isso aí, se eu não tenho uma moral boa, mas sim os vícios é o que predominam, fatalmente o meu perispírito vai ter toda essa bagagem moral e que vai ser projetada em cima do corpo físico. Lá onde eu estava. Cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante, nas existências transcorridas. Vamos lá. Aí apontamentos de André Luiz sobre Freud. Havia devorado os ensinamentos de Freud, entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo. Porque, olha só, o papel do Jung foi esse, foi classificar, basicamente, trazer uma forma acadêmica, classificar as distonias, dizer os sinais e sintomas de tal, para que o paciente pudesse ser diagnosticado. Porém, veja bem, não basta só saber onde está a ferida. É preciso o quê? Ter o remédio para essa ferida. E isso não oferece. Isso não é oferecido. Então, o André Luiz ele faz uma conotação do tempo em que ele era médico, que ele estudou e que ele via isso. Que tudo que o Jung trouxe, o Freud trouxe, era de suma importância, sem sombra de dúvida. A gente não pode dizer que o que ele trouxe não era importante. Porém, ele só trazia a problemática, mas não trazia o medicamento eficaz. Então, isso era uma falha. E aí a gente vai ter o seguidor, um dos principais discípulos dele, que foi Jung, que traz uma proposta terapêutica, naquilo que eu compreendo, muito mais eficaz do que Freud. E hoje, mais do que nunca, pelo menos naquilo que eu entendo, meu Deus, a psicoterapia transpessoal, ela
ela é muito melhor, e nós vamos ver por que essa noite ainda. Aí o assistente Barcelos continua. Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais, porque ele trabalha, né, a pessoa que está lá conversando, ele tem os pacientes dele. Né? Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, corrente humanitária. Tá? É uma corrente na psicologia, os humanistas, tá? Onde nasce também a psicologia transpessoal, é muito interessante, né? Então, já nessa época, antes de se falar propriamente disso, já estava falando sobre isso daí. O Barcelos já estava estudando por aí. Para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Porque muitas distonias mentais, quando elas apresentam-se no seu início, se elas recebessem um tratamento adequado, a pessoa tinha a oportunidade de ficar curada com muito mais rapidez. Mas, como a terapêutica quase sempre é voltada para o corpo físico e não para o espírito mortal, ela fica capenga. Por isso que eu disse que nós temos a faca e o queijo na mão. Então, vamos lá. Isso aqui é só um pensamento do Jung, onde o Jung fala: o que não enfrentamos, já vou deixar você falar, Mirza, o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. É a lei de causa e efeito. Aquilo que eu não quero resolver agora, não tem problema, você não precisa. Você vai encontrar lá na frente. Então, por isso que é importante resolver o mais rápido possível. Pode falar, Mirza. Oi, Enir, boa noite a todos. Boa noite. Querida, por enquanto, infelizmente, é tão difícil, né, o diagnóstico do autismo, do TEA, do autismo, para evitar, porque o autismo tem uma disfunção também, né? Só que o diagnóstico, o que os especialistas dizem é que tem mais autista do que a gente possa imaginar. Que com porque tem alguma vários graus de alguma autismo, distonia, né? Alguma dificuldade. Exato. Mas é tão difícil o diagnóstico e o tratamento também é muito, muito complicado. Da mesma maneira, o Down, né, que é biológico, mas, ao mesmo tempo, também tem muitas outras sequelas, né, que vêm por conta da multiplicação do cromossomo, né? Os Down, Você acha... eu não diria, classificaria como distonias mentais. É uma doença genética que, é claro, que afeta os processos cognitivos, né? Eles têm uma lentidão maior de aprendizado e tudo mais. Mas continua o teu raciocínio, que aí eu vou fechar com uma resposta, tá? Pode falar, pode ter. Não, porque eu penso assim, eu tenho um afilhado, né, filho da uma amiga minha, que ele é Down e está apresentando alguma coisa do espectro autista. Mas só que as pessoas que não tem como, não tem diagnóstico, não sabe, não fecha um diagnóstico, tem ou não tem, para poder fazer o tratamento. E é um tratamento tão, pelo menos aqui em Petrópolis, tão difícil de encontrar, tão caro, tão complicado, sabe? Infelizmente, não sei se são doenças novas, eu acho que não, né? O autismo os autistas já existem há muito tempo, mas eu acho que trabalhando a fundo nisso, eu acho que é pouco tempo que tem, não sei dizer. Quanto à terapêutica terrena, a gente sabe que tem muitas problemáticas, como as demências, etc. e tal, que a gente sabe que é de difícil diagnóstico, né? Mas o que o Barcelos está colocando ali é que a gente tem a faca e o queijo na mão, que a gente sabe que um espírito que vem nessa condição de A, B ou C, como autista, ou como uma distonia mental, ou com uma síndrome de Down, ele é um grande devedor de outrora. Então, nós poderíamos, já de alguma maneira, é claro que para cada um de uma forma, ministrar o Evangelho de Jesus para facilitar essa alma, em algum momento, poder se restabelecer o máximo possível. Porque é isso que ele está colocando ali. Porque para ele também não é fácil, no mundo espiritual, quando desencarnam esses irmãos, ou mesmo quando eles são atendidos aqui na Terra, entenda, é todo um processo de dificuldade. Por quê? Nós não vamos resolver o problema dessas pessoas, nenhum terapêutica. A gente vai ajudar. Porque tem um outro pensamento de Jung que eu não botei ali, mas que, como eu falei para vocês, a ajuda vem de fora, mas a solução é de dentro. Então, assim,
A gente vai auxiliar, mas a gente não vai solucionar o problema de ninguém. Mas a terapêutica na Terra, tem uma pergunta do livro Consolador, que o Emmanuel fala, que fazem uma pergunta para ele sobre a questão da saúde, da doença, se é válido as terapêuticas que tem na Terra, ele responde, claro que sim, porque isso tudo minimiza demais os sofrimentos humanos, né? Então, é válido, mas entenda, a solução é do espírito imortal, mas é válido o recurso que vem de fora, porque minimiza um processo, apesar de não solucionar, mas minimiza. Isso eu posso até depois ver onde está no Consolador e postar isso lá para vocês, tá? Só para... Pode falar. Ô, Misa, você terminou? Foi? Sim, a Bianca que quer Pois é, a falar. Bianca quer falar. Pois é, eu vi ali que ela... Oi, boa noite. Boa noite. Estou começando hoje o curso Tranquilo. e eu tenho um filho com autismo. E, na verdade, na sua fala, eu só queria te dizer uma coisa, que eu acho que a gente não caiu aqui juntas por acaso, né? O que acontece? Mesmo sob qualquer investigação e sem diagnóstico, a intervenção precoce é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Então, assim, não espera. Tem que começar toda e qualquer intervenção possível, mesmo sem o diagnóstico. Tá bom? Se precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. Tá, ok. Obrigada, Bianca. Depois eu vou entrar em contato com você, tá, Bianca? Tá bem. Eu acho que Obrigada. toda a intervenção deveria começar o mais rápido possível, mas aí a problemática do nosso sistema de saúde, né? Pela falta de um diagnóstico correto, muitas vezes os médicos não encaminham para nenhum terapeuta. Essa aqui é a grande verdade. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos uma ferramenta chamada a ferramenta espiritual, a terapêutica espiritual, que ela deve ser utilizada também. Eu não estou dizendo para a gente desfazer da medicina em forma nenhuma, até porque eu também sou profissional de saúde de forma nenhuma. Não é essa a questão. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: não abandone a maior carta na manga que todos nós temos, que é a terapêutica espiritual. Não é que aquilo que vem de fora vai curar, mas aquilo que vem de fora pode auxiliar e muito, em todos os sentidos. Tanto a parte espiritual quanto a parte da medicina, tudo vai ser ajudado a esse espírito. Mas não esqueça que a gente está lidando com um espírito complicado, que precisa de evangelho, que precisa do amor, que precisa de todo aquele trabalho na vida dele, para ele suportar a prova e expiação dele também. E para ele poder também se resgatar. É duas coisas, é amenizar o sofrimento e, ao mesmo tempo, ajudá-lo para que ele possa, de alguma maneira, quando um dia a vida o levar, ele sair daqui com uma bagagem espiritual boa, para que nas próximas vidas, eu estou falando de uma coisa profilática, né? Para que em próximas vidas o sofrimento desse espírito imortal seja menor. É nisso que eu estou querendo falar, não sei se eu estou conseguindo trazer isso com clareza. Não esqueçam disso. A gente deve usar todos os recursos que a gente tem à nossa mão. Isso eu concordo plenamente, mas não esquece de usar o mais precioso de todos, que é pensar a nível de espírito imortal. Pode falar, Eduardo. Ô, Enir, você saberia dizer se o problema de ATDH, né, também é considerado como distúrbio mental? Não saberia dizer, mas posso ver isso para você, tá? Depois eu posso responder isso, que isso não é a minha área. Mas eu posso depois trazer e botar lá no grupo, tá bom? Ok, muito obrigado. Nada. Deixa eu catar aqui meu slide que eu já perdi, vamos lá. Perdi de novo, espera aí, só um minuto, vamos lá. Muito bem, eu estava falando sobre a psicologia para vocês, transpessoal, aqui embasada a série psicológica da Joana de Ângeles. É um braço do humanismo, né? A psicologia transpessoal é uma escola da psicologia considerada por Abraham Maslow em 1908, 1970, é do século passado, é nova, né? Não é tão antiga assim, como a quarta força da psicologia, sendo a primeira força a psicanálise freudiana, a segunda a psicologia comportamental e a terceira a psicologia humanista. É uma forma de sincretismo teórico, eles chamam dessa forma, né, que abarca conteúdos de muitas escolas psicológicas, como as teorias do Jung,
do Maslow, do Viktor Frankl, e vai por aí afora. Tá? Stanislaw Grof, Ken Wilber, e vai por aí afora. Origem, surgiu oficialmente em 1967, quer dizer, tem 56 anos, junto com os movimentos do potencial humano, que eu disse, é um braço do humanismo, e da New Age, nos Estados Unidos, pelo pensamento de Maslow, que dizia que o ser humano necessitava transcender sua psique pessoal. Olha que interessante, bem diferente das teorias freudianas, conectando-se ao todo ou a outras realidades mais abrangentes, ou seja, e além do pessoal, além do corpo físico. Olha que interessante essas colocações dele. Né? E aí eu trouxe para vocês o que vai ficar lá nos nossos slides, naquele link que eu mando para vocês, que é sempre o mesmo, tá? Que vai estabelecer uma diferença entre a psicanálise e a psicologia transpessoal. Então, eu não vou entrar aqui, porque não acho que comporta, mas, assim, a gente vai ver que tem diferenças bem grandes, né? Você vê como, por exemplo, a psicanálise freudiana, ele diz que a morte do ego é um sintoma psicótico. Então, que a gente deve sempre alimentar o ego. Já a transpessoal diz, o ego pode morrer e renascer, e o indivíduo mantém a sua essência. E eu fico com a transpessoal por causa da doutrina espírita, e fico com a transpessoal por causa do Bhagavad Gita, que há poucos dias eu ainda falei sobre isso, onde o Bhagavad Gita, um livro mais antigo da humanidade, diz que o ego é um péssimo senhor, mas um ótimo servo. Então, veja bem, o ego precisa entender que a posição dele é como servidor, e não como aquele que nos dirige. Porque aquele que nos dirige, quando ele está no carro nos dirigindo, ele forma homens tirânicos, egocêntricos, narcisistas, violentos. Mas quando ele serve ao self, ao eu maior, ou ao espírito imortal, aquele que já está conectado com o Pai, que já encontrou o reino dos céus, que já está conectado com as suas leis, ele é muito bom servidor. Ele consegue nos dirigir, nos dar força de uma outra maneira. Então, é claro que a gente não vai mergulhar nisso aqui, mas para a gente já estabelecer uma diferença entre uma terapêutica e outra, até na hora da gente escolher para fazer terapia, né? E olha, a psicanálise diz, a diluição do ego é ameaçadora, a transpessoal não diz. A diluição do ego pode ser benéfica em certas circunstâncias. Então, olha que coisa interessante. Existem muitas diferenças. Então, é claro que vocês já viram que eu sou apaixonada pela transpessoal e não seria diferente. Sou apaixonada muito mais por Jung do que por Freud. Ele teve o seu valor, continua tendo o seu valor. Mas eu vejo a psicologia embasada em Jung e a transpessoal, que leva em consideração aqueles vários outros estudiosos, muito mais bem embasada, porque ela está me enxergando como um ser muito mais espiritual, que a gente vai ver aqui, ó. Tá vendo? Ó, o conceito de. Quer ver? Deixa eu ver onde que está. Vai estar na concepção, o ego não tem sentido, dualidade. Não, também não era aqui, não. Bom, eu não sei, mas eu não lembro onde está aqui, mas de qualquer forma, leva em consideração a reencarnação. Os terapeutas transpessoais, eles levam em consideração no seu tratamento a reencarnação, que nós somos um espírito imortal. Então, é claro que isso precisa ser visto dessa forma, e a gente vê que o Barcelos, ele está levando para esse lado, que é preciso entender essa problemática, né? Então, a gente é um ser muito mais complexo, por isso que as distonias, todos os problemas que vão afetar os processos cognitivos, de percepção e tudo mais, a gente não pode olhar aquilo tão somente do ponto de vista material. Tem que ser tratado materialmente? Claro que tem. Mas a gente tem que levar muito mais em consideração a gênese dessas patologias que está no espírito imortal. Continua o assistente Barcelos. Depois de verificada a loucura propriamente dita, ou seja, quando a patologia já está instalada, na maioria dos casos terminou o processo da desarmonia psíquica. Ou seja, a doença está tão enraizada que é muito difícil tratar. Então, muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida.
embora seja incessante a nossa batalha. Eles não desistem, a gente também não deve desistir, pelo restabelecimento integral da porcentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Mas, digamos, imagina um psiquiatra que tem um conhecimento de uma vida espiritual, muito mais, né? As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Então, essa é a busca do Barcelos. E foi até aí. Alguma colocação que vocês querem fazer ou não? Pode seguir? Então, vamos para o próximo, tá? Esses slides, vocês já sabem, estarão à disposição de vocês, tá? O sublime visitante, ainda no lar da bênção, vão receber um espírito de uma envergadura bem grande, que a gente vai ter oportunidade de ver e refletir sobre alguns pontos dos ensinamentos desse espírito que vai lá se apresentar para auxiliar a todos que por ali estão. Essa oração, depois, se alguém quiser fazer no final, eu deixo aqui à vontade, se alguém se candidatar, pode fazer, tá? Vou deixá-la para o final. Vamos lá. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Duas coisas que a gente tem dificuldade. Orar fervorosamente, se conectar a Deus, que a lei de adoração é uma lei puramente para ser aplicada por nós, porque nós é que precisamos nos conectar ao Pai, porque o Pai já está conectado a gente. Né? A lei de adoração é para nós, que nos distanciamos do Pai. Não é para massagear ego de Deus, porque Deus não tem ego, né? Mas para nós nos conectarmos a Ele. E manter um pensamento puro. O que é um pensamento puro? Um pensamento distante de sentimentos embasados ou permeados pelo orgulho e egoísmo. E quando a gente vê, a gente já está pensando mal. Como é difícil, né? Tomando-nos a dianteira, o instrutor estancou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Isso me lembrou plasma, uma televisão de plasma aqui na Terra. Mas é claro que deve ser algo muito melhor do que uma televisão de plasma do quarto, né? Do quarto estado da matéria, né? Que a gente tem o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma e a antimatéria. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas a nossa televisãozinha de plasma é o quarto estado da matéria. Então, quando ele me falou dessa câmara, eu pensei logo numa televisão de plasma. Foi o que mais próximo veio à minha cabeça, né? Olhei com atenção, tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderíamos abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Então, era uma coisa grande, é uma câmara grande, não é uma câmara pequena. Você podia abrigar 2 a 3 pessoas, não é uma câmara pequenininha. Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito, constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Eu coloquei essa recomendação do Cornélio aí, para a gente pensar se quando a gente recebe uma comunicação de um Bezerra de Menezes, de uma irmã Sheila, de um mentor espiritual, a gente tem toda essa consideração que está aí. E quando eles vêm até a gente, vêm por abnegação, porque eles têm que abaixar a vibração deles para poder chegar e se fazer presente entre nós. Então, olha que bonito do Cornélio falando que não poderíamos deixar, né, de receber essa graça, esse auxílio, sem um proveito, sem tirar dali um proveito. E será que a gente consegue tirar verdadeiramente das mensagens que são recebidas, respeitá-las, estudá-las e refleti-las com proveito? Às vezes a gente recebe as coisas espirituais tão assim, né? Tá aí, né? Tá aí.
Ou será que a gente trata com todo amor, com todo o carinho e a atenção e a reflexão que essas mensagens merecem da nossa parte? Vamos lá. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas de carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. A nossa evolução, né, na ordem dos espíritos, a grande maioria de nós, não vou dizer todos, nós estamos aqui na categoria de espíritos imperfeitos. Na categoria de espíritos imperfeitos. Eu não sei se dá para ver o cursor do meu mouse aí, espero que sim. Que dê para ver. Né? Dá para todo mundo ver o cursor do mouse quando eu passo? Tá, beleza. A maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Nessa categoria, existe uma grande predominância da matéria, pouca predominância das coisas espirituais na nossa vida. Então, a gente vive muito preso às coisas da matéria, às lembranças das coisas que vivemos, o prazer que essas lembranças nos oferecem. Vivemos muito, muito somente das coisas materiais. Podemos ter lembranças espirituais? Claro, mas não é a maioria das nossas lembranças. Nossas lembranças estão muito voltadas para as coisas aqui da Terra. A gente pouco fixa uma lembrança espiritual de um momento na Câmara de Passe, de uma palestra, de uma conversa agradabilíssima com uma pessoa espiritualizada que tenha nos ensinado tanta coisa e que tenha deixado naquele momento da nossa vida uma psicosfera de tanta paz, de tanta coisa boa. Porque todo mundo já teve conversas assim na vida, que alimentou a alma, que às vezes fez até a gente passar pelas horas sem perceber que elas passaram e que a gente ficou alimentado. A gente nem teve fome, nem teve sede, nem teve frio, nem teve necessidade nenhuma fisiológica. Tão boa e profunda era a conversa. Essas são poucas lembranças que a gente cultua e às vezes tem. A maioria de tudo que é nosso gira em torno da vida material. Então, quanto mais um espírito é imperfeito, mais ele está preso às situações da matéria. Mas quando a gente vai chegando para a segunda ordem dos espíritos bons, a gente vai vendo aqui, numa linha, que o predomínio da matéria quase que é nulo, porque predomina muito mais, né, a vida espiritual do que a vida material. E nos espíritos puros, então, já não há mais nenhum predomínio da vida material. Não há nenhuma influência da vida material. E quando a gente está preso à vida material, é um tipo de apego. Lembra que eu falei para vocês lá nos primórdios, quando a gente estava falando de morte? Que muitas vezes a gente morre, mas não desencarna. Não desencarna porque está preso emocionalmente às coisas. Não desencarna porque está preso ideologicamente a outras. Não desencarna porque está preso às questões filosóficos religiosas. Quantas pessoas morrem, mas não desencarnam? Por quê? Porque foi ensinado a elas que a morte é um eterno sono. Um exemplo que eu estou dando. E fica preso, aquele sono letárgico, às vezes, anos, séculos, esperando um momento para acordar e viver numa outra realidade. Enquanto que a nossa realidade é isso aqui que a gente está vivendo agora. Essa é a nossa realidade. Então, é só para mostrar o quanto que a gente está amarrado, está preso, o que é esse predomínio da vida, a ponto de fazer que a nossa vida gire em torno da vida material. E que tudo que é nosso, os nossos laços, as nossas lembranças, as nossas melhores emoções, em geral, elas estão meio tão presas à vida material. E muito pouco às questões espirituais. E isso atrapalha a nossa evolução espiritual, mas atrapalha também lá no Lar da Benção, que fica em nosso lar, uma colônia de transição, portanto, tem muita semelhança com a vida aqui na Terra,
está no umbral fino, mas está, e que vai atrapalhar se os espíritos que estão ali envolvidos, eles não conseguirem se desapegar dessas questões para que haja materialização do espírito em questão. Então, vamos lá. O ambiente, que é o lar da bênção, nosso lar, o ambiente oferece bases à emissão de energias puras. E, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Olha que interessante. Isso é o Cornélio falando. O ambiente oferece as bases, mas o edifício a ser construído cabe a quem? A nós. Como Deus provê, mas não supre, da mesma maneira. Então, ali oferecia as condições básicas, mas cada um tinha que fazer a sua parte para a materialização do espírito em questão daquela noite. Então, tinha que dar de si. Como é que a gente consegue movimentar a matéria no mundo espiritual? Está lá na Gênesis de Allan Kardec, capítulo 14. A gente movimenta os fluidos sutis, a matéria quintessenciada, a parte quintessenciada do fluido cósmico universal, que é a parte não ponderável da matéria, a gente movimenta ela através do pensamento e da vontade. Mas se os nossos pensamentos e vontades estão todos voltados para as coisas materiais, vai ter que vencer essa força, esse arrastamento, vai ter que ser vencido. Por que é tão difícil fazer reforma íntima? Porque a gente está preso, agarrado às coisas da terra. A gente gosta, por mais que sofre, é bom. É bom. A força da matéria, esse mundo, nos deixa agarrado nessa inércia material. Por isso que a gente tem preguiça de fazer o autoconhecimento e a reforma íntima. A gente prefere ir se arrastando pela vida material, para essa inércia dessa dimensão material. Por isso que é tão difícil evoluir para a gente aqui. Porque, no fundo, a gente gosta. Porque a hora que a gente não gosta mais, o que a gente faz? A gente se liberta disso. Quando a gente se conscientiza verdadeiramente que a felicidade, como Jesus disse, não era desse mundo, que não é desse mundo, quando a gente se conscientiza por A mais B, através, muitas vezes, de dores horríveis que a gente tem que viver, que a gente se conscientiza disso, a gente começa a deixar de dar tanto valor às coisas materiais, dar o devido valor que a gente precisa estar aqui, é o devido valor a gente tem que dar, mas a gente já não está mais agarrado, preso, e a gente vai voar em direções de novos horizontes, de coisas que possam nos oferecer felicidade real e não felicidade relativa, porque nesse mundo só tem felicidade relativa, só. Tudo aqui passa. E aí, quando a gente se conscientiza, a gente vai buscar a felicidade real, que é aquela felicidade que dá a conquista dos valores espirituais. Ela nos oferece felicidade real, que ninguém pode roubar. O amor que eu tenho dentro de mim e a felicidade que eu já desenvolvi dentro de mim, ninguém pode roubar isso de mim. Pode roubar esse corpo, porque pode me dar um tiro, me esfaquear, eu vou morrer, esse corpo morre. Pode me roubar essa roupa, pode roubar meus títulos, pode roubar meu dinheiro, mas não pode roubar a minha felicidade real. Não pode roubar o amor que eu tenho dentro do meu coração. De jeito nenhum. Pode me roubar tudo, menos isso. Porque são valores que a traça e ferrugem não corrompem. Então, quando a gente entende isso, que isso está dentro da gente, não só como uma coisa intelectual, mas quando o intelectual já se uniu ao emocional. Então, a gente sabe, a gente sente, a gente não só sabe, mas a gente sente isso como verdade, a gente vai correr atrás de felicidades duradouras. Então, era mais ou menos isso daí. Ali o ambiente oferecia bases para eles ajudarem no processo de materialização. Porém, construir o edifício cabia a eles, através do esforço pessoal. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, era isso que eles tinham que fazer, alimente e vigorosa árvore, a representar a vida, vendo? A árvore da vida.
Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, disse Cornélio, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias, ou seja, com o resto do pessoal, criadoras fixando o lago tranquilo. Então, cabia a eles uma parte dessa construção, outra parte aos missionários, e só o Cornélio ficou no tronco da árvore da vida, que era o que era de maior naquela paisagem ali. E aí eu trouxe uma parte aqui, ó, no Livro dos Médicos, a gente nunca deve deixar de esquecer as obras básicas. A gente vai falar do Laboratório do Mundo Espiritual. Fala assim: sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, o fluido cósmico universal, né, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como os peixes estão mergulhados num lago ou num aquário. Tristes que estão no aquário, preferiam no lago, né? Na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder de que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, olha, a vontade, esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda aos objetos materiais. Então, através do pensamento e da vontade, nós poderíamos plasmar o que nós fazemos constantemente, plasmamos a nossa psicosfera com o nível de moral que possuímos. Se não possuímos nível de moral, plasmamos com o nível de moral que possuímos. Olha que triste, né? Nós somos herdeiros da nossa própria psicosfera. E ainda no Livro dos Médiuns, falando desse mesmo assunto, Kardec pergunta ao Espírito São Luís: pode, então, o Espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? E aí o São Luís responde: se eu quiser. Se eu quiser, porque tem que estar embasado na sua vontade, nem no pensamento dirigido. Baseado neste princípio, foi que respondi afirmativo às perguntas anteriores, porque ele tinha feito várias perguntas, né? Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu lhes disse há pouco. E aí ele continua, Kardec perguntando: suponhamos, então, que se quisesse fazer uma substância venenosa, se uma pessoa a ingerisse, ficaria envenenada? Boa pergunta, né? Mas olha lá, a lei de causa e efeito não deixaria que alguém sofresse aquilo que não merece. Resposta: teria podido, mas não faria, por não lhe ser isso permitido. Porque tem que entender, gente, a lei de causa e efeito, a gente só sofre aquilo que merece. Não é isso, Misa? A gente está aqui há injustiças sociais, mas não há injustiçados, né? E aí continua Kardec: poderia fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso desses? Já, muitas vezes. E a gente vê isso nas obras de André Luiz. No próprio nosso lar, quando Narcisa vai buscar na natureza os elementos necessários para curar o marido da ex-esposa do André Luiz, lembra? Ele havia ficado viúvo, achou que ela estava viúva também, mas ela já estava casada, o Ernesto. Então, entenda, olha o poder que tem a mente de nos enfermar, mas também de nos curar. Eu vou parar aqui, eu acho melhor, tá? Vou parar aqui nas considerações do André Luiz, para a gente terminar numa próxima aula, tá? Eu acho mais adequado ser dessa forma, porque está faltando 3 minutinhos para a gente terminar, senão a gente vai terminar os trancos e barrancos, isso não é bom, que ainda tem mais alguns slides pela frente. Alguém gostaria de fazer aquela prece do início? Lembra que eu passei aqui para vocês, ó? Alguém gostaria de fazer essa prece aqui, a oração de Cornélio, que foi feita logo no início do capítulo? Se alguém quiser proferir, por favor, levanta a mão e fala: eu gostaria de ler essa prece como nossa prece final. Se não, se a Leida também quiser, pode fazer como prece final, ou então vou pedir a Leida para fazer a nossa prece final. Não? Ninguém gostaria? Eu posso fazer, Eni? Pode, Carla. Então, é só ler a prece mesmo. Faz uma leitura e a gente vai seguir você colocando as emoções que essa prece tem, que é uma prece muito bonita, de Cornélio. Tá bom. Então, vamos lá. Oração de Cornélio. Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste, para esta casa consagrada aos júbilos de tuas bênçãos. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações.
impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservastes. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança, se mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica da tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal, auxiliando-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem, e parte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram seus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhe cabem, antes os que ignoram ainda as tuas leis e sofram as consequências dos desvios cruéis. Muito obrigada, assim seja. Obrigada, Carla. Que todos possam ter uma semana de muita paz, de muito envolvimento da espiritualidade e que Jesus possa sempre permear as nossas vidas. Muito obrigada a todos, uma boa noite, gente.